Mais uma vez estamos aqui no Portal Sobrenatural. Hoje nós vamos falar a respeito do maná escondido. Havia na arca um maná escondido. Assim como Jesus Cristo está escondido para muitos nessa era em que vivemos. Então aquela arca, ela servia como uma demonstração de Deus entre nós. Ali havia todas as circunstância necessária para o homem conseguir pedir perdão, para que o sumo sacerdote pudesse trabalhar com a arca, e várias circunstâncias podiam ser desenvolvidas ali através da arca. Mas então, esse maná que estava escondido dentro dessa arca, ele só era encontrado por quem procurasse. E o maná era o quê? Era a virtude de Deus, era o alimento de Deus para aqueles homens, para aquela época bíblica. Agora, hoje, nós temos aqui em Hebreus 9:4 que explica essa questão do maná da arca. Mas nós temos também aqui em Colossenses 2, de 2 a 3, que diz assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha bem, irmãos, que Deus sempre procurou sinalizar para a humanidade como ela devesse proceder para que ela pudesse estar em consonância com a vontade dele. Então lá, aquela arca, ela foi grandiosa para ensinar, para fazer com que o povo pudesse compreender o querer de Deus e o seu proceder perante a humanidade. Essa arca hoje, ela foi levada, está no céu. Mas aquele povo que não compreendia a arca e queria usá-la, houve tremendos desastres na vida deles. E Jesus Cristo não é diferente. Jesus Cristo é grandioso para aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Mas como também está escrito na Bíblia, ele é pedra de tropeço para aqueles que não o compreenderam. Por quê? Porque Jesus descortina para o ser humano que o afastamento dele de Deus é a perdição. Então, quando nós compreendemos que, para que nós possamos alcançar a vida eterna, tem que ser por intermédio de Jesus Cristo, muitos abominam isso. Muitos abominam a Jesus, sabe por quê? Porque Jesus obriga-os a determinadas obrigações. E o ser humano não quer estar obrigado a nada, principalmente se ele tiver recurso. Raros são aqueles que têm recurso, que têm conforto, que têm sabedoria. Digo, sabedoria do mundo, né? Sabedoria de conhecimento das coisas do mundo. Eles acham que eles são experts naquilo e que a sua inteligência lhe basta, porque eles ganham muito dinheiro, eles têm rendimento, têm grandes empresas, grandes empresários estão aí que, se você falar Jesus Cristo com eles, eles se chateiam com você. Tem pessoas que, você falar de Jesus Cristo, eles se chateiam. Outras não aceitam que a Bíblia seja a revelação de Deus. Ah, mas quem escreveu a Bíblia? Óbvio que a Bíblia foi escrita em pergaminhos, com aquelas pessoas que foram inspiradas por Deus. E a Bíblia vem contando a história do ser humano há 6.000 anos para cá. Então é uma história da humanidade de conformidade com o andamento de Deus na vida daqueles que ele sempre escolheu. Hoje, nós somos escolhidos como? Através de Jesus Cristo. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Por quê? Que para você conseguir verdadeiramente angariar a sua coroa que foi perdida, a sua coroa iluminada que foi perdida lá no Éden, você tem que buscar Cristo Jesus, não tem outro caminho. Não há outro caminho. Aí o que acontece? As pessoas não querem se submeter a isso. E muitas das vezes até declaram, eu gosto muito de Deus, eu gosto muito de Jesus Cristo, mas gosta da boca para fora, não houve realmente uma conversão, não houve verdadeiramente aquele amor
vamos dizer assim, que sai do nosso interior, para que nós possamos realmente amar a Deus sobre todas as coisas, compreender o mistério de Deus Cristo, compreender todos esses detalhes. Então, o maná fica escondido. Como é que você vai conseguir o maná? Da mesma maneira que as pessoas não vislumbravam o maná no interior da arca, que era o quê? Era aquele maná que foi retirado, um gomer, e colocado na arca, para representar a alimentação da humanidade. Hoje nós temos Cristo, que é também o nosso alimento. Ele diz: eu sou a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Mas as pessoas não estão compreendendo isso ou não querem compreender. Nós queremos viver esse mundo aí, vivendo shows altamente complicados, né? Que não vamos falar nome de pessoas, mas que nós assistimos aqui em Copacabana, um show de degradação. Nós verificamos aquilo, não que eu seja puritano, mas eu vi e fiquei abismado com o que aconteceu ali em Copacabana. E isso está espalhado pelo mundo. Você vê que a depravação é geral. Por quê? Porque as pessoas não querem saber de Deus Cristo. Elas querem um Deus da maneira dela, um Cristo da maneira dela. E isso nos leva à ruína. Mas peço-vos que meditem na Bíblia, pensem a respeito da Bíblia, porque ela realmente é a revelação de Deus para nós e para que possamos seguir as pegadas de Jesus e os ensinamentos do apóstolo Paulo e sejamos iluminados pelo poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que Deus possa fazer com que cada um de nós possa progredir, crescendo de graça em graça. Amém.